Olá, boa noite. Girassol Jornal, bem-vindos. Começamos com o primeiro passo na ajuda no caso do menino de Viana, que padece de doença que há 10 anos é confundida como lepra. Na sequência da reportagem emitida ontem pelo Girassol Jornal, a nossa equipa apurou hoje que o menino foi internado e aguarda um novo diagnóstico. Nós vamos ter que levar este caso para uma consulta a nível do dispensário que temos, e a partir daí o dispensário naturalmente vai fazer o seguimento deste menino. Depois dessa garantia da administração municipal de Viana, o rapaz de 10 anos que padece de uma doença que roeu os dedos dos pés e que está a provocar feridas nas nádegas, no bairro Tande, distrito urbano da Baía, no município de Viana, começou a receber o apoio da administração municipal por intermédio de uma equipa conjunta que se dirigiu à casa da família. Com essa iniciativa, os pais acreditam na recuperação do filho. Eu queria bastante que me apoiasse pela situação que estou a passar. Sou pedreiro, se for possível pode me empregar para poder sustentar a minha família. Estou mesmo a passar mesmo muito mal mesmo. Desejo que renasce, que dê tudo certo mesmo conforme estou aqui, pelo momento que estou a passar, que eu peço mesmo a vossa ajuda. Estou a me sentir feliz, gostei bastante do Japão. Preciso do apoio de qualquer coisa assim, uns valores que eu meto no mercado, qualquer coisa. Por exemplo, aqui no campo vendo quizaca. A pessoa pode vender óleo, tomate, uma coisa assim que aparecer. A Comissão de Moradores garante que vai acompanhar o caso. Quero agradecer a Deus porque fizemos pedidos e concedeu-se certo. E queremos só que os nossos superiores ajudem a criança, ajudem a família, porque o problema do miúdo é mesmo crítico. Valeu a pena porque viemos ontem, hoje estão a levar o miúdo, estou agradecida e tiveram muita paciência, foram humildes. Depois de 7 anos com a doença, o pequeno Edmilson Hilário foi transferido do hospital dispensário para aqui da Vini Bernardino para dar então continuidade ao tratamento. Chegamos ao dispensário com a criança, ele foi avaliado. Depois foi encaminhado para o Hospital Pediátrico David Bernardino. Ele vai internar aqui. A ação social do município de Viana vai continuar ajudando a família. Dados clínicos provisórios do dispensário e do Hospital Pediátrico de Luanda David Bernardino, antes do internamento, indicam a possibilidade de o menor padecer de várias doenças, mas informaram a equipa da rede Girassol para regressar ao David Bernardino depois de uma semana. Para ver ainda nesta edição a ajuda que chegou com o braço da administração ao pai que vive com 3 filhos na rua. E ainda hoje, crianças, trabalho forçado e exemplos que chegam da província do Ambo. E detalhes da nova tese do Fundo das Nações Unidas para a Infância sobre a importância da aposta na educação feminina. Desmantelada a rede de tráfico que se dedicava a atos de promoção de prostituição em Luanda. Nova escola que Luanda ganha e valências para melhoria da qualidade de ensino. Pescado e dinâmica de produção no município da Baía Farta, em Benguela. Outra vez, boa noite. Seguimos com o caso do pai que vive desalojado, acompanhado de 3 filhos nas ruas da ilha de Luanda. A administração foi hoje ao encontro deste chefe de família desabrigado e garantiu um encaminhamento adequado às crianças numa primeira fase. O pai vai em breve também beneficiar de um emprego. Tudo começou no passado dia 5 deste mês, quando a Rede Girassol identificou a família Carmona, que vive há sensivelmente 2 meses ao relento, na ilha de Luanda. Às vezes o miúdo vai para a praia, traz qualquer coisa, aparece aqui pessoas da boa fé, os miúdos saem daqui, ficam ali a pedir. Já houve dias que ficamos sem comer, 3 dias até. Estou a pedir mesmo também trabalho, que me dão só trabalho. E me recebem essas crianças que lhes metem só no lar. Eu passo só lá e começar a ir lá ali visitar, porque eu já não estou a aguentar mais. Entretanto, conforme a promessa feita pela administração do Distrito Urbano das Incombotas de ajudar o progenitor com os seus 3 filhos, na manhã desta quarta-feira, uma equipa da instituição deslocou-se ao local. Viemos por aqui que é para resolver, bem dizer, ver como podemos ajudar essa família, não é?
principalmente as crianças, colocá-las em um centro de acolhimento, né? Mas temos um problema aí neste caso que estamos a tentar ver como solucionar, porque temos uma criança que é deficiente, as crianças maiores de 14 anos não são inseridas no centro de acolhimento, são menores de 14 anos. Então, como eles são 3 irmãos e nós não queremos separá-los, estamos a ver a possibilidade, não é, entrar em contato com outros centros, que é para ver se podemos fazer a integração dos 3 irmãos nesses centros. Quanto ao pai, vamos ver, não é? Temos várias cooperativas cá a nível do Distrito Urbano de Ngombota, parceiros também. Como ele diz que trabalhou em empresa de segurança, vamos entrar em contato também com algumas empresas de segurança cá a nível do nosso distrito, que é para ver se conseguimos colocá-lo para pelo menos trabalhar, não é? Para depois conseguir uma casa, nesse caso, né? Criar as suas condições, que é para depois poder reaver as suas crianças. Jeremias Carmona afirma que preparou os filhos para qualquer mudança que possa surgir. Eu já converso sempre com o rapaz, o Avelino. O menino me deu uma resposta: papá, está embora bom. Assim que vão nos levar, papá também não vai nos esquecer. Papá sempre mesmo está a sofrer sempre conosco. Nem a tua família está a nos apoiar, nem a nossa família está a nos apoiar, papá. E a menina me disse: papá, eu vou ser doutora de começar a dar pica. O rapazito, o Avelino, disse: papá, eu vou ser polícia. Diante desta situação, para o pai, obrigado é a sua palavra-chave. Agradeci muito pela Girassol, agradeci muito a administração da Ngombota. Muito obrigado. A administração do Distrito Urbano das Ngombotas garante que tudo está a ser feito para que ainda esta semana os 3 irmãos sejam abrigados num centro de acolhimento. E no Ambo, o nível acentuado de carência arrasta cada vez mais crianças ao trabalho forçado. E na maior parte dos casos se trata de um trabalho mal remunerado. Especialistas defendem mais seriedade nas políticas de inclusão. Números que chegam a preocupar quem luta para salvaguardar os direitos das crianças. Os casos registados contam com a cumplicidade dos pais, em alguns casos, onde os patizes são explorados para ajudar no sustento da família. Temos vindo a receber um quantitativo de 5 por dia, o que fazemos no total 25 por semanas. E estas denúncias, dessas são denúncias, né, quando recebidas, são analisadas a fundo, e a maior parte dos casos nós encontramos crianças a trabalharem com os pais, com as mães, e algumas, naquilo que é criança a trabalhar com o pai, estamos na questão da exploração. Estamos no mercado do Capango. Neste local, várias crianças acorrem para vender diferentes artigos e com os dinheiros destes bens acabam por auxiliar nas despesas familiares, bem como também sustentar os seus estudos. Vim aqui para dar companhia da minha mãe. Para a minha mãe não levar o preço sozinha, então eu venho aqui para ajudar ela. Há quanto tempo é que você vende, David? Acho que há 3 anos. Vendo para ir levar comida nos meus irmãos. A minha mãe que compra, depois ela trabalha de manhã. Eu é que venho aqui. O dinheiro que vende serve para quê? Para comprar comida em casa. Sim, para conseguir comprar alguma coisa. Roupa para mim, sapatos. O meu pai anda de moto, a minha mãe vende. O sociólogo afirma ser preocupante o número de crianças nos diferentes mercados, sobretudo informais. Esta questão do trabalho infantil é preocupante ao nível do mundo, é muito mais acentuada em África, e nós em Angola e no Ambo não fugimos à regra. Na verdade, temos muitas crianças envolvidas em trabalho, e não estamos a falar daquele trabalho orientado, daquele trabalho recomendado para as crianças, porque a ideia que deve ficar não é que as crianças não façam nada. Para o INAC, a redução da exploração infantil passa também por uma política de assistência social às famílias vulneráveis. Mesmo que as crianças tenham necessidade de levar algum mantimento a casa, a família passa por alguma necessidade, estão com algum índice de vulnerabilidade considerável e vistoso,
é necessário que nós que temos o coração de ajudar, comecemos a ver a quem devemos ajudar, a criança ou a família. É a partir de terra idade que a criança aprende o ofício. Ou seja, no campo, por exemplo, a criança aprende a cultivar, aprende a diversificar os produtos do campo e quando adulta, quando chegar à fase do casamento, lhe é dado um campo para o cultivo, animais para criar e não tem problemas no casamento. E avançamos com detalhes sobre a mais recente tese do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, sobre a necessidade da aposta na educação feminina, que, segundo a organização, é determinante para o controle dos processos de evolução populacional e equilíbrio nas políticas sociais de desenvolvimento. A África subsaariana continua a ser a que mais concentra a maior estatística em termos de natalidade no mundo, fator que representa um dos grandes desafios do continente. Associada a ela está a falta de acesso à educação, que afeta principalmente as mulheres em zonas mais carenciadas. Apesar da taxa de mortalidade que constantemente acompanha a realidade das populações, o número de partos continua em alta nessa região. Em Angola, as autoridades têm trabalhado no sentido de facilitar o acesso à educação para que cada vez mais as mulheres consigam atingir patamares importantes na sociedade. Mas o abandono escolar ainda tem sido a opção que muitas mulheres, quando principalmente no meio do caminho, acontece a gravidez não planejada. Para tal, o programa de empoderamento de raparigas faz parte das estratégias para estancar o problema. Os níveis de abandono é bastante grande, sobretudo na faixa etária 12, 18 anos. É bastante elevado, basta dizer que mais de 17% das raparigas nesta fase conclui o ensino primário, a 6ª classe, mas não vai para a 7ª classe. A outra que nós estamos a fazer é o trabalho com as famílias, tanto capacitar os encarregados de educação, mostrando o valor do estudo e o valor da formação da rapariga, porque muitas vezes a família prefere que seja o rapaz a estudar em vez de ser a menina. Mostrar porque que é importante que a rapariga também estude. Conhecido como um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir gravidez não planejada, o planeamento familiar é desconhecido por muitas mulheres em zonas recônditas. O último relatório divulgado pela ONU ressalta que 40% das mulheres não têm direito de tomar decisões fundamentais como ter ou não filhos. No contexto africano, por exemplo, o misticismo do aumento de número de filhos como denominador de riqueza ainda é uma realidade. É muito importante a sociedade toda adotar o planeamento familiar por causa do risco mesmo de múltiplas gravidezes, ok? E assim como intervalos muito curtos que as mulheres muitas vezes têm entre um filho e outro, isso provoca problemas mesmo de saúde para a própria mulher, inclusive risco de vida para a própria mulher. Assim, estamos a prejudicar as gerações futuras porque são mulheres que estão constantemente grávidas, então são ausências nos postos de trabalho, não podemos nos esquecer disso. Em Angola, várias organizações têm voltado as suas atenções com a finalidade de contribuir para a educação da mulher. Todos sabem, nós temos as brigadas de alfabetização de Olinda Rodrigues, que temos feito o nosso trabalho de alfabetização. Temos a plena consciência de que precisamos intensificar o nosso trabalho para continuar a dar o nosso contributo, ajudar o governo nesta árdua tarefa que é do combate ao analfabetismo. A estatística global do censo revelam que a população mundial alcançou a cifra de 8 bilhões de pessoas e até 2080, segundo a Organização Mundial da Saúde, seremos 10,4 bilhões de pessoas. Nova escola que Luanda ganha. Valências para melhoria da qualidade de ensino. Em destaque. É daqui a pouco. Agora, o Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje novos resultados na senda de combate às redes criminosas. E no balanço de hoje, o destaque recai para uma rede de cidadãos chineses e vietnamitas que se dedicavam a atos de tráfico de seres humanos para fins de promoção de prostituição.
Olhando de fora, ninguém imagina que o espaço publicitado como uma casa para relaxamento funciona como uma casa de prostituição. Um serviço feito com muita discrição, e foi num pequeno detalhe que Ilídio, único segurança do estabelecimento, percebeu que o trabalho exercido pela vietnamita Vang Mui Pai e as suas conterrâneas ia além das massagens. Depois de completar 3 meses e tal, já sei que dei conta que o espaço não era de massagem só, então era um espaço em que fazem vida. Dei por conta no que preservativos. Quando alguém movimenta do quarto dela para a sala, começa a seguir a senhora. Como num estabelecimento normal de massagem, o atendimento era por ordem de chegada. Chegava a vez do cliente, dirigia-se a esta porta, onde encontrava o Ilídio, único segurança do estabelecimento. Por sua vez, o cliente mostra com um telefone toda a informação da trabalhadora de sexo. Esse, por sua vez, abria a porta. E é deste lado que tudo acontecia. São cidadãs com idades compreendidas entre os 23 e 46 anos, recrutadas com a promessa de trabalho na área comercial. Em solo angolano, eram postas em cárcere privado. Todas elas foram recrutadas de uma cidade, Laucai. Os seus passaportes terão sido emitidos na mesma data, os vistos também no mesmo período. Há fortes indícios de ser uma rede devidamente organizada. Manuel Alaiua não descarta a envolvência de angolanos nesse esquema. Muito recentemente, próximo desta localidade onde nos encontramos, o SIC desmantelou com os mesmos modos operantes uma rede criminosa envolvendo chineses e vietnamitas. Suspeitamos haver envolvimento de angolanos. Pressupomos que há até, se calhar, uma questão que vamos aferir mais a seguir, documentos comerciais que dão licenciamento a essa atividade e, portanto, quase que não há suspeitas da atividade normal de funcionamento. Os clientes da casa eram apenas cidadãos de nacionalidade chinesa e vietnamita. Este é um dos quartos onde ficavam as vítimas. Aqui tem de tudo um pouco, desde produtos de higiene à alimentação, de formas que não pudessem sair dos quartos. Depois de atendidos, os clientes dirigiam-se a essa parede, onde, através deste código QR, faziam o pagamento do serviço. E num provável diálogo com Vang Mui Pai, eis o que conseguimos. Quantos anos, Angola, vive aqui? Quanto ano em Angola? O referido estabelecimento está localizado na zona da Via Expressa, distrito urbano do Kikuche. Vang Mui Pai, de 32 anos, apontada como a chefe da quadrilha, vai agora responder pelos crimes de tráfico de seres humanos, estímulo à prostituição e auxílio ilegal. E no Ambo foram também desmantelados pelo SIC grupos de marginais que praticavam atos de assalto à mão armada nos diferentes bairros da cidade. A detenção foi fruto de uma microoperação realizada durante 3 dias e que permitiu a recuperação de 4 armas de fogo. O Serviço de Investigação Criminal, em ações coordenadas com a Polícia Nacional, desmantelou em 3 dias 3 associações criminosas compostas por 12 elementos com idades compreendidas entre os 18 e 27 anos no município sede do Ambo. Foram recuperados e apreendidos diversos meios, tais como 10 telemóveis de marcas diversas, 8 computadores de mesa, inicialmente tinham sido recuperados apenas 7 e com o desmantelamento total da associação criminosa foi recuperado mais 1. 5 microscópios, 4 armas de fogo, sendo 2 do tipo AKM e igual número de pistolas, um aparelho modelo centrífuga e uma coluna de som. Para o SIC, o esclarecimento de um dos factos foi possível
graças à denúncia dos moradores. No terceiro grupo, sim, foi fruto de uma denúncia, mas quanto à primeira e à segunda associação criminosa, foi um árduo trabalho de inteligência investigativa por parte do Departamento Municipal de Investigação Criminal do Huambo. A recuperação destes meios, com a particularidade as armas de fogo, vai devolver um sentimento de segurança às populações, aos moradores com alguma particularidade nos bairros de Bom Pastor, da Correia e em outras localidades também. Eles tiram-nos sono e eu quero felicitar a polícia por fazer este ato. Viver dessa situação, sabendo que tem pessoas morrendo, marginais fazendo coisas, tirando bens das pessoas. Então é muito satisfatório saber que a polícia pegou alguns marginais e algumas armas. E continua trabalhando mesmo nesse sentido que esta de vandalização que acabe. Seguimos para Cabinda, onde várias famílias podem perder as suas casas. Em causa está a progressão de uma ravina. O cenário instalou-se um clima de aflição entre várias famílias numa das zonas nos arredores da cidade. 6 ravinas de alta dimensão invadem as casas das populações que vivem na localidade do Zongolo. Os moradores desta área tinham sido reassentados porque viviam em zonas de risco. Mas nesta altura o perigo está de volta, porque as casas podem ser destruídas e o medo de ver as crianças caídas nas ravinas assombra-os. Segundo a população, há mais de 5 anos que tem vindo a solicitar apoio da parte das autoridades governamentais. Até ao momento, nenhuma resposta recebida. Essa é uma preocupação no bairro. Principalmente nós temos crianças, as nossas casas estão a correr risco, a ravina está já a menos de 10 metros das casas. Então, pedimos encarecidamente a quem é de direito para ver se vê nessa situação, porque é um risco mesmo que nós corremos, não só nós, até as nossas casas. Nós viemos de uma área de risco e estamos de novo numa área de risco. Plantamos aqui bambu para dar para literalmente, estamos a ver, agora já está começando a subir. Em 2013 foram construídas cerca de 200 casas aqui na localidade do Zongolo. O objetivo é albergar as pessoas que viviam em zonas de risco. Mas em 2016 o risco voltou aqui na área do Zongolo. 6 ravinas estão a invadir as residências dos moradores. A preocupação é maior. Os habitantes dizem que a situação já é do domínio do governo da província, mas até ao momento nada foi feito. E se a situação permanecer, nos próximos dias, muitas casas serão destruídas. Essa situação não é de hoje, mas a situação já parte desde 2015, porque nós entramos aqui em 2013, 2015, começaram a aparecer as ravinas. E em 2016... mandaram-nos fazer um levantamento, fizemos esse levantamento, canalizamos as imagens ao governo provincial. Por sua vez, o governo provincial nos respondeu que ele canalizou as obras públicas, as necessidades que eles deveriam fazer para o ano 2017, no orçamento de 2017, para ver se pudessem combater as ravinas aqui. A situação não aconteceu, vieram aqui, tiraram as imagens, o administrador municipal adjunto para a área técnica, prometeu que eles iriam fazer um trabalho paulatino para poder esperar até que o cacimbo viesse para eles poderem concluir o trabalho. Mas até que a chuva terminou, não vimos ninguém. E agora as ravinas estão a piorar cada vez mais. De acordo com os moradores do Zongolo, caso não haja intervenção urgente, algumas casas correm o risco de serem destruídas. Depois do intervalo, pescado e dinâmica de produção na Baía Farta, em Benguela. E ainda hoje, a nova escola que Luanda ganha e recomendações deixadas ao mais alto nível para a melhoria das condições de ensino no país. É o Girassol Jornal. Voltamos depois de um curto intervalo. Não saia daí. Até já. O Presidente da República, João Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola, exonerou em decreto hoje assinado Vítor Francisco dos Santos Fernandes do cargo de Ministro da Indústria
e Comércio. No outro decreto, o Presidente da República nomeou Rui Minguens de Oliveira para o cargo de Ministro da Indústria e Comércio. E o Presidente da República deu por fim a seu pedido o mandato de Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo, de administradora não executiva e Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Angola. O Presidente da República, João Lourenço, nomeou João Salvador Quintas para o cargo de administrador não executivo e Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA. E avançamos agora com a primeira escola de programação, a Escola 42, empreendimento inaugurado hoje pelo Presidente da República. A escola vai funcionar em Talatona, no Instituto Superior Politécnico de Tecnologias, e está vocacionada a ministrar conceitos de programação de forma virtual. Trata-se de uma escola de programação de computadores sem fins lucrativos e gratuita. Foi inaugurada hoje em Luanda pelo Presidente da República, João Lourenço, acompanhado pela Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, e membros do Executivo. A Escola 42 é uma das melhores em programação do mundo e que dispensa a presença de professores. 42 Luanda conta com cerca de 300 computadores. Os estudantes, de forma virtual, vão aprender os conceitos fundamentais de programação e podem optar em outras especializações como cibersegurança e rede de desenvolvimento. Uma oportunidade de formarem-se em codificação e programação numa das melhores instituições de ensino para o efeito em todo o mundo. A Escola 42 está classificada nos rankings como das escolas mais inovadoras e inclusivas do mundo, e hoje os angolanos têm a oportunidade de aceder a este centro de formação em programação e codificação aqui no território nacional. Angola é o primeiro país da África subsaariana a materializar este projeto da Escola 42, que foi fundada em Paris, França, em 2013. A Sonangol é a entidade patrocinadora deste projeto. A Sonangol, no início, disponibilizou os primeiros valores avaliados em mais ou menos 2 mil milhões de kwanzas. Depois, continuou com mais um aporte de 7 milhões adicionais de dólares. E agora, para a continuidade da manutenção dos trabalhos e para todo o sistema, adicionais 7 milhões. Neste momento, nós estamos mais preocupados em garantir a formação destes jovens e com qualidade. O ministro Diamantino Azevedo disse que quase tudo gira em torno da tecnologia e o setor de recursos minerais, petróleo e gás acredita que tem uma responsabilidade em ajudar as gerações mais novas e apostar na capacitação para o mundo digital. Há um déficit mundial em programadores, em pessoas com conhecimento de inteligência artificial, de segurança cibernética, de desenvolvimento do web. A procura é global. E para o nosso país, a existência de pessoas formadas também poderá originar mais desenvolvimento nessas áreas, né? Áreas que hoje, se calhar, não se desenvolvem mais por falta de pessoas com conhecimento nessas áreas, poderão, a partir daí, também emergir e dizer que esta formação dá também habilidades aos que frequentam de poderem aventurar-se no empreendedorismo. As escolas da Rede 42 são inclusivas, não exigem qualquer grau acadêmico, ou seja, conhecimento de base em programação. O único requisito é que os candidatos tenham pelo menos 17 anos de idade. Os candidatos são selecionados por uma ferramenta automática sem interferência humana na classificação e na escolha de quem vai ser o aluno. O governo de Angola tem agora a licença para implementar em Luanda. Está estruturado em 21 níveis de aprendizagem, sendo que com a conclusão dos 7 primeiros níveis, o aluno conclui uma base que é igual para todos da rede, estejam eles em Luanda ou em qualquer parte do mundo. Esteve hoje reunido o Conselho Permanente da Comissão Nacional para a Unesco.
O encontro serviu para a composição da delegação, que vai representar Angola na 42ª sessão da Conferência Geral da organização. Os projetos em execução nos diferentes ministérios que fazem parte do Conselho Permanente da Comissão Nacional de Angola para a Unesco dominou hoje a reunião extraordinária do Conselho que Angola preside e que teve lugar no Ministério da Educação. Esta reunião serviu de base para a composição da delegação de Angola que vai participar na 42ª sessão da Conferência Geral da Unesco, que acontece no próximo mês de novembro em Paris, França. Foi apurado no relatório, nós podemos considerar que as áreas clássicas da Unesco vão continuar ou vão integrar essa delegação, tendo em conta o estado da cooperação ou em execução, projetos em execução, neste caso, nos diferentes domínios. Estou a falar da educação, aqui, a nível do setor da educação, que preside a Comissão Nacional de Angola para a Unesco. Estou-me a referir ao Departamento Ministerial do Ensino Superior, que tem um programa doutoral que foi assinado ainda em 2019 e que também está em execução. Para a 42ª sessão da Conferência Geral da Unesco, o secretário permanente da Comissão Nacional disse que Angola vai trabalhar para a manutenção de Mbanza Congo enquanto patrimônio mundial da humanidade. Estamos a nos referir ao setor da cultura, que tem vários projetos em carteira, e o que está em execução é o Mbanza Congo, né, que é de conhecimento geral. Existem outros setores que também têm perspectivas de inscreverem na lista indicativa da Unesco. Aqui estamos a falar de património material ou património natural, como o Ministério do Ambiente, como o Delta do Okavango, que é um assunto já recorrente a nível da própria Unesco. E depois, setores como a juventude e desportos, porque durante a Conferência Geral há sempre um evento paralelo que está relacionado com os jovens, que é o Fórum da Juventude. Portanto, o Ministério da Juventude e Desportos, inclusive, já indicou os seus representantes para estarem presentes neste fórum. Importa referir que a Comissão Nacional de Angola para a Unesco executou a 75% o plano de ação referente ao quinquênio 2018-2022. E agora uma curta passagem por Benguela, com olhos sobre o pescado e a dinâmica de produção no município da Baía Farta. É um dos mais ricos da região e estratégico para a pesca desportiva principalmente e sal em grande escala. O Lubito é considerado como um local ideal para a pesca desportiva devido à abundância de peixe. Benguela é outro dos locais de referência para os pescadores, graças à mistura entre águas frias e as águas tropicais. A indústria pesqueira é dos grandes setores de investimento internacional nas terras das acácias. É na Baía Farta, onde o índice de captura e outras potencialidades fez deslocar àquele município a delegação do presidente João Lourenço, acompanhado pelo presidente da RDC, Félix Tshisekedi. Os dois países estudam mecanismos de exportação do nosso peixe e do sal produzido na Baía Farta para a República Democrática do Congo, através do corredor do Lubito. Nós somos autossuficientes em sal e aproveito essa oportunidade para convidar mais empresários. Nós ainda temos muitas terras ali na zona da Baía Farta, na cidade de Sal, onde o sal é fundamental e podemos empregar mais jovens, empregar mais gente, fazer. Portanto, Benguela tem um bom ambiente de negócios, temos água, temos luz, principalmente nos municípios da zona litoral. Portanto, venham para aqui, venham nos ajudar, vamos criar mais emprego, vamos criar mais valias, vamos criar riqueza. E Benguela hoje tem essas possibilidades todas. Mas também aqui temos que aproveitar aquilo que Angola tem a oferecer aos países encravados e, sobretudo, os produtos ligados ao mar. Estou a olhar para o sal, estou a olhar para o próprio peixe, que vão ser exportados com mais facilidades, vão ser escoados com mais facilidades para o interior do continente e por essa via também termos oportunidade de encaixar algumas receitas em termos de divisas. Na pesca, o índice de captura atual é de 30 mil toneladas por ano e a produção de sal comum é de 28 mil toneladas por ano na província de Benguela. Nós temos, por exemplo, na nossa província temos o sal,
que podemos já, nós estamos a negociar com o Caminho de Ferro quantos vagões nos vão dar, proporcionar para podermos semanalmente pôr sal, quer no Congo, quer na Zâmbia. E depois temos o peixe, temos então outros produtos que podem vir a seguir. Mas neste momento já as grandes valias de imediato é o sal e o peixe. Durante a sua passagem na província de Benguela, o presidente angolano sublinhou a necessidade de se construir uma autoestrada que ligará toda a região austral do continente, com vista a facilitar as trocas comerciais na SADC. Juntar a essas infraestruturas do Porto de Lubito, Caminho de Ferro, o parque logístico, mais uma autoestrada, é sem sombra de dúvida diversificar a economia, é sem sombra de dúvida diversificar as fontes de receita que nós precisamos e incrementar trocas comerciais, incrementar o turismo, incrementar a inter-relação entre Angola, o Congo e a Zâmbia. Não é senão diversificar a economia, não é senão permitir às nossas contas nacionais outras fontes de receitas para irem contrabalanceando aquilo que é a nossa excessiva dependência do setor petrolífero. E os dias que antecedem a Feira Internacional de Luanda estão a ser marcados por ligeira agitação. Dezenas de jovens fazem-se diariamente à entrada do Parque de Exposições em busca de emprego e a nossa equipa ouviu hoje alguns deles sobre as suas expectativas. A 38ª edição da Feira Internacional de Luanda está logo ao virar da esquina. Em véspera de evento, há já o engajamento da parte organizativa e a preparação dos expositores, numa altura em que já se considera um número recorde. Este ano, pela primeira vez, a FILDA chegou à lotação máxima da área de exposição, tendo mais de 40 empresas em fila de espera. E a olhar para a janela, há, por outro lado, a pré-disposição de jovens que acorrem às portas do local para ver se dali saia uma oportunidade de emprego. Eu sou técnica de enfermagem, mas tenho também formação em outras áreas, uma vez que aqui é mais indústria, então estou cá para procurar uma oportunidade de trabalho. Eu já estou aqui dentro da zona econômica há 6 meses a procurar trabalho e não há nada. Chego aqui às 7 e saio lá para volta das 16 horas. Até hoje nunca vi ninguém a chamar. Ficamos aqui, muita gente. Os jovens dizem até possuírem formação técnica profissional, mas pela dificuldade que passam, qualquer oportunidade serve. Onde eu vou, né, da limpeza ou segurança, né, emprego difícil, posso entrar, é trabalho para mim. Esse tem para escolher mais emprego. Eu faço todo tipo de trabalho aqui, não está mais para escolher trabalho, uma vez que o país está mesmo mal. Os jovens estrategicamente encontraram nos portões da zona da realização da FILDA uma ponte para os ligar aos empresários. Estamos aqui nós todos porque aqui vai vir vários empresários, né? E se a sorte bater um de nós que estamos aqui fora, podemos ser chamados para trabalhar. Vai que vão precisar de alguém para estar na bancada de exposição, para expor os produtos, as marcas. E se o empresário gostar de nós, possa ser que pode assinar o contrato conosco. O evento, que se caracteriza como a maior montra de promoção nacional da realização de negócios e do fomento de empregos, acontece de 18 a 22 de julho, na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, e vai contar com 1.202 expositores, quase o dobro do ano passado, dos quais 128 são internacionais. Mau tempo e número de vítimas que não para de subir na Europa. Em destaque. A ONU estima que 735 milhões de pessoas no mundo passam fome. Confira os detalhes no Compacto Internacional com Edna Firmino, com este e outros assuntos. Edna, boa noite. Olá, Kina Santos, boa noite. Olá. Boa noite, Simão Mundula. Ora. Boa noite a todos. As conclusões constam na edição de 2023 do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, publicado hoje por 5 agências da ONU. Cerca de 735 milhões de pessoas passam fome no mundo, mais 122 milhões face a 2019. O novo relatório aponta múltiplas crises, incluindo a guerra na Ucrânia e agora o conflito no Sudão. E no Quênia, 2 pessoas morreram durante as manifestações sobre o aumento de impostos e do custo de vida. É para acompanhar já a seguir. A polícia queniana dispersou a população com gás lacrimogéneo devido a uma manifestação não autorizada nesta quarta-feira para protestar contra a subida dos preços e novos impostos decretados pelo governo. Esta é a segunda rodada de manifestações em menos de uma semana, convocadas pelo principal líder da oposição contra uma série de aumentos de impostos.
Na terça-feira, o chefe da Polícia Nacional proibiu as manifestações convocadas pela oposição, alegando que esta não tinha informado as autoridades e convidou a população a não aderir às concentrações ilegais. Ainda assim, a população aderiu às manifestações que se concentraram na capital do país, Nairobi, em Madar e na cidade portuária de Mombasa, onde a polícia esteve sob forte vigilância e disparou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que se defenderam com arremessos de pedras. 6 pessoas foram mortas na última sexta-feira durante protestos contra os impostos que estão contidos numa lei de finanças sancionadas pelo presidente William Ruto no mês passado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky juntou-se aos líderes da OTAN na Lituânia para a primeira sessão de um novo Conselho da OTAN-Ucrânia nesta quarta-feira, no segundo dia da cúpula em Vilnius. A perspectiva de proteção de longo prazo dos membros do bloco militar mais poderoso do mundo ocorre um dia depois que o presidente Volodymyr Zelensky considerou absurda a recusa da OTAN em oferecer um convite ou cronograma para a entrada da Ucrânia na aliança. A Ucrânia tem pressionado por uma adesão rápida à OTAN enquanto luta contra uma invasão russa desencadeada em fevereiro de 2022 que matou dezenas de milhares e deslocou milhões. E o Kremlin disse que as garantias de segurança que o Ocidente está a considerar para a Ucrânia seria um erro perigoso que afetaria a própria segurança da Rússia e vai expor a Europa a riscos maiores por muitos anos. Os Estados Unidos voltaram a integrar oficialmente a Unesco, anunciou a instituição nesta terça-feira, após a conclusão dos últimos trâmites de reingresso aprovado no final de junho pelos países membros deste órgão da ONU. O retorno dos Estados Unidos à Unesco é efetivo, comemorou em comunicado a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. O país concluiu o processo de aceitação da Ata Constitutiva da Unesco. O Reino Unido, depositário do documento, efetuou o registro posteriormente, segundo um diplomata da organização. A maioria dos países votou a favor, no final de junho, do retorno dos Estados Unidos da América à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, cujo cargo foi abandonado por Washington durante a presidência de Donald Trump no período de 2017-2021. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Que nesse Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada. Conto contigo amanhã. Estamos juntos. Até amanhã, Edna. Mau tempo na Europa e o número de vítimas que não para de subir. Os cálculos em torno do fenómeno fazem-se com centenas de mortes e as políticas de contorno não têm sido eficazes. O calor extremo, um dos principais efeitos das alterações climáticas, tem sido muito sentido em partes da Ásia e da Europa. Só no velho continente, o verão de 2022 foi o mais quente de sempre, com um registro de cerca de 61 mil mortes que ocorreram em consequência das ondas de calor, segundo um estudo publicado pela revista científica Nature Medicine. Além das mortes, foram registrados incêndios florestais, temperaturas recordes e seca. Prevê-se que a situação piore nos próximos tempos, com o aumento das temperaturas. Dados do Instituto de Saúde francês e do Instituto de Saúde Global de Barcelona indicam que no verão de 2040, mais de 94 mil pessoas poderão morrer devido às ondas de calor, caso não sejam tomadas medidas adequadas. No entanto, prevê-se que os níveis se mantenham, ainda que os países reduzam as suas emissões de gases de efeito estufa. Estudos prevêem, por exemplo, que a onda de calor que atingiu a Europa este ano se torne a média de verão até 2035. Já no continente asiático, países como a Índia, China, Vietnã, Tailândia e Afeganistão têm sido dos mais afetados, com as temperaturas a atingirem até os 45 graus. Alguns países registraram mortes e encerramento de instituições, além de enchentes e outras situações. Organizações que lideram estudos sobre as alterações climáticas afirmam que os dados revelados devem servir de alerta urgente para a necessidade de os países irem além das contribuições estabelecidas internamente e determinadas sob o Acordo de Paris. Agora o retrato da realidade do distrito urbano do Quilamba. Dificuldades e desafios 12 anos depois. É um dos mais modernos espaços residenciais que o país ganhou nos últimos anos. Mas hoje, qual é a opinião de quem vive no Quilamba?
a degradação da centralidade, a criminalidade, a falta de água potável, problemas das vias de acesso à saúde, à educação e à energia elétrica são os principais problemas dos munícipes do distrito urbano do Quilamba desde a inauguração ou abertura da centralidade em 2011. Aqui sem filtração de água, ou não sei se é na vizinha ou no outro lado, não está saindo água, não fui tocar a vizinha até o momento, mas estamos assim. Não foi boa a construção. Não foi boa. Por exemplo, o chão, o mosaico se levanta sozinho, se racha. Colocaram um mosaico, mas a terra sai sempre formigas. A administração tem que ver lá esse problema, porque isso também não vai dar, porque nós estamos aqui há pouco tempo. Até chegar o tempo, não sei onde vamos fugir. Aqui a vida está muito difícil. Para começar, já não temos emprego nós jovens. Não temos capacidade até de acabar os nossos estudos, porque não temos dinheiro. Nós estamos precisando de água, mano. Água, comida aqui está mesmo difícil. Água, 1 bidão, 50. Na Cupapata, 3 bidões, 200. Às vezes, como não estamos dentro, temos que ir no outro lado da estrada, no capa buscar água. Tem que pagar 100 kwanza, pode tirar o bidão que você quiser. Nós vivemos num bairro que não tem energia estável. Vivemos com uma energia particular e cujo contrato de energia custa 100 mil kwanzas. Precisamos da energia do Estado. Há muito tempo que a malta vive à espera disto. Temos tido promessas, água e luz, que nunca foram concretizadas. Vivemos de cisternas de água ou de cupapatas. A cisterna aqui custa 35 mil kwanzas. Para além da cidade, tem à sua volta os bairros que pertencem a esse distrito, nomeadamente o Bita Vila Flor, o Bita Santo Antônio, o Bita Progresso, o Bita Cinco Filhos, o Camama 2 e a Terra Nova. Esses bairros, em relação à cidade, ainda muito precisa se fazer. Carece de tudo um bocado, sobretudo a energia, a água, as vias de acesso estão muito mal, precisamos muito. Paralelamente à educação, também está a saúde. Falta de escola, falta de postos médicos nessas áreas. E na abertura das festividades do Distrito Urbano do Quilamba, na terça-feira desta semana, o administrador disse que há um programa em curso para a resolução dos problemas. Um dos maiores e graves problemas que hoje o Distrito enfrenta é o estatuto que lhe foi atribuído em 2016. Quilamba deixou de ter um estatuto especial, passou a ter um estatuto de distrito. Nós iremos lançar, que é o Quilamba Go 2033. É um plano estratégico de desenvolvimento. Constam 36 ações e estas ações está-se a prever então que ajudem a melhorar aquilo que são as condições de melhoria de vida das populações. Localizado no município de Belas, na província de Luanda, o distrito urbano do Quilamba, composto por mais de 4 bairros, tem 245 mil habitantes. O Fundo das Nações Unidas para a Infância promete ajudar no próximo ano letivo jovens angolanos no domínio da inserção no mercado de trabalho. O assunto dominou hoje um encontro entre o presidente do Conselho Nacional da Juventude e a responsável do Unicef para o empreendedorismo em Angola. A partir do próximo ano letivo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, vai apoiar os jovens angolanos no domínio da inserção no mercado de trabalho e capacitação técnica, profissional e académica. A intenção passa agora a constar da iniciativa da Unicef, focada na transição de jovens da academia para o mercado de trabalho, bem como na facilidade para o setor do empreendedorismo. Nessa parceria que estamos a estreitar com a Unicef, vamos sim apresentar resultados concretos no futuro breve. Nós acreditamos que já no próximo ano acadêmico, o Conselho Nacional da Juventude vai poder ajudar a com que vários jovens angolanos venham a ter melhores disponibilidade para a formação, quer a nível do nosso país, como a nível de outras paragens do mundo. Nesta quarta-feira, Diana Kraser, coordenadora do Unicef em Angola para empreendedorismo e networking,
esteve na sede do Conselho Nacional da Juventude, onde foi informada sobre os projetos que aquela instituição tem em carteira, visando o empoderamento desta franja da sociedade angolana. Na ocasião, o presidente do CNJ, Isaías Kalunga, anunciou que a partir da próxima semana começa a ser erguido o projeto piloto da cidade agropecuária da Juventude na província do Bengo. E o projeto piloto da cidade agropecuária da Juventude será no município do Dande, na província do Bengo, na comuna do Quicabo. E a primeira pedra será lançada na próxima sexta-feira, portanto, dessa semana não, a próxima sexta-feira, e perspectivamos erguer nessa cidade 180 habitações, perspectivamos lá ter a viverem cerca de 180 famílias, ou será construído num perímetro de 300 hectares de terra, portanto, junto ao rio. O dirigente juvenil referiu que ainda no setor da agricultura já estão em execução projetos agrícolas no Namibe e Cubango. O Conselho Nacional da Juventude, fruto do memorando assinado com o Banco BAI e também fruto do memorando assinado com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário FADA, na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de kwanzas, com uma adenda de aproximadamente 6 mil milhões de kwanzas, decidimos apoiar vários jovens que todos os dias têm se dedicado na prática agrícola. E é assim que, a nível de várias províncias, com particular realça, o Cubango e Namibe, o Conselho Nacional de Juventude, fruto dessa parceria com FADA, já disponibilizou um aproximado de 550 milhões de kwanzas. E fechamos o jornal hoje a falar da reciclagem. Com novos exemplos que mostram o quanto o país ainda precisa fazer para que atinja uma indústria de reciclagem. Os resíduos hoje tornaram-se numa fonte de renda. Para algumas famílias, a reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados com o objetivo de introduzi-los numa cadeia produtiva. Faço esse trabalho há 10 anos. Aqui é onde eu consigo sustentar minha família. Nós vamos na lixeira procurar no bidão para pensar que não será Horácio. Senão, com esse trabalho mesmo, estamos a aguentar aqui nós todos. Tem momentos que teremos 500 quilos, 400 quilos, pesamos, fazemos um pagamento e voltamos à nossa casa. Depois, dia seguinte, voltamos de novo sempre a fazer isso. Para mim significa mesmo algo importante para mim. Sem esse tipo se não tivesse esse tipo de coisa, não sei quando só estará como até 6 horas nesse momento. O jovem é um catador de material reciclável que recolhe os resíduos sólidos, recicláveis e reaproveitáveis. São muitos, não é só eu assim, onde estou aqui não. Somos em média de mais de 30 mil pessoas a fazerem isso. O armazenamento correto e eficiente dos resíduos reduz o custo do transporte, tratamento e diminui a perda de material reaproveitável e a proliferação de doenças. Primeiro, nós recolhemos na mão dos próprios catadores, na fonte. E levamos, fizemos a triagem, separamos os cores, porque temos os clientes, outros que precisam de cor X, outros não precisam de cor X. E levamos e fizemos a triagem e depositamos ao cliente. Este projeto tem a ver com a reciclagem de garrafas de plástico, do qual o nome técnico é o PET, que é um determinado grau de plástico. Nesta reciclagem nós abrangemos toda a economia circular, ou seja, fazemos o pleno da economia circular, no qual pegamos numa garrafa já usada e conseguimos transformá-la numa garrafa nova. Primeiramente, o tipo de material que nós utilizamos aqui especificamente é o PET, que é um polietileno específico, diferente de outros polietilenos, de outros polímeros, de outros plásticos, que nós utilizamos para a produção ou transformação de granulados de PET. Todos os materiais que nós produzimos sejam passíveis de ser reciclados. Agora, saindo do campo das garrafas de plástico,
se recebemos um veículo de transporte, uma caminhonete cheia de grades, de bacias, de baldes, como os plásticos são feitos de matérias plásticas diferentes, ou polímeros diferentes, nós fazemos a separação manual. Assim termina a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Continuação de uma ótima noite. O jornal regressa amanhã, à mesma hora. Boa noite e passe bem. Boa noite.